Lá, agora sim, vamos começar. Boa noite, né? Já falei, mas para quem for ver depois, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais um encontro, dessa vez da Escola de Jesus aqui em Porangatu. Essa aula que vai ficar gravada aqui diretamente para vocês. Estamos agora aqui, a Marilza já está conosco. E hoje podemos dar início. Hoje nós vamos falar o que? Na Páscoa. Mas até nós chegarmos na Páscoa, eu quero que saibam que nós temos aqui uma longa jornada até a gente chegar aonde o ponto que eu quero chegar hoje. Então, Marilza tá aí com a sua Bíblia aí posicionada, sua Codex. Já tá com sua Codex aí posicionada, Marilza? Vamos começar. Pronto? Ah, tá não? Eu tô com a minha ali. Mas hoje eu não vou entrar muito nos detalhes dela não, por causa aqui do tempo. E hoje nós vamos começar aqui falando sobre um tema que com algumas pessoas já têm comentado aqui em relação a essa estrela, a estrela de Davi. O que ela representa para nós? O que essa estrela, essa que está aqui desenhada, ela representa? E para quem não sabe, essa estrela, que não é apenas uma estrela de Davi, ela tem um grande significado. Não só um significado raso em relação ao nome de Davi, como eu vou comentar, mas é um significado muito mais profundo ainda. E eu quero entrar nesses assuntos porque isso nós vamos chegando até onde vai chegar na Páscoa, relacionado ao assunto da Páscoa. Por que é Páscoa? Páscoa a gente comemora em relação à ressurreição de Jesus. Isso os cristãos, é claro, porque os judeus eles têm um significado diferente de Páscoa, que é a saída deles lá da onde? Lá do Egito, na época que eles estavam naquele cativeiro. E hoje, o que eu preparei para vocês, nós vamos começar por aqui, pelo nome de Davi, e eu quero ser bem simples, vamos começar a nossa aula. Eu acho que aí tá dando reflexo, né, no quadro. Tá dando reflexo, mas dá pra ver. Tá dando pra ver aí, Marilza? Certinho? O desenho. Bem, aqui, para vocês verem melhor, aqui nós temos o nome de Davi. O nome de Davi. Davi ou David em inglês. E aqui nós temos as 3 letras que compõem o nome de Davi no hebraico. Vocês podem anotar as letras do nome de Davi no hebraico. Aqui temos o Dalet. Nós lemos no hebraico, nós lemos da direita para a esquerda, lembre-se bem. Dalet, Vav, Dalet. E aqui, na versão do paleo-hebraico, o hebraico mais antigo, mais primitivo. Aqui tem o Dalet, Vav, Dalet. Que aqui significa isso. É assim que se pronuncia, essa é a pronúncia. Dalet, Vav, Dalet. Que é o que? É a letra D. No nosso alfabeto é a letra D, V, D. Coincidência ou não, é David, dividir, para quem está vendo. E aqui embaixo nós vemos que, aqui entrando no significado, que significado é esse? Esse aqui é o significado do Dalet. Qual que é o significado da letra Dalet? D. A letra D que nós costumamos usar em nossas palavras. Bem, o Dalet ele surge a partir disso aqui. Isso aqui é uma tenda. Dessa tenda aqui nós podemos ver a porta dessa tenda e
E essa porta, né, que na verdade não era uma porta sólida de madeira, era apenas um tecido que se tinha nessas tendas. Quando esse tecido estava aberto, quando essa entrada da tenda estava aberta, aqui você tinha esse formato de quê? De delta. É o formato de Dalet. É o formato do quê? Do triângulo. Eu vou aqui mostrar para vocês. Esse é o formato que nós tínhamos aqui na porta. Na porta do quê? Da tenda. Então, a letra D do nome Davi é o quê? É o Dalet. É o mesmo que o delta, que é um triângulo. Por que nós estamos começando falando disso? Ora, porque essa nós vamos ver bem, é a assinatura de Deus. Nós temos aqui uma assinatura de Deus que Ele deixou em todos os lugares. Da onde? Do micro e no macrocosmos. Essa é a assinatura dele. É a assinatura da criação dele, da perfeição dele. E na obra dele, a obra dele nós vamos ver que está cheia de Dalets. Em toda essa obra, nós estamos aqui começando. Então, quem puder já ir anotando, Marilza, deixa eu te perguntar, tá dando pra ver? Tá bem legível aqui? Pelo menos essa parte, porque eu sei que tem uma outra parte aí que tá... Pelo visto aí tem outra parte que tá com brilho no meio. Deixa eu desligar aqui. Aí fica bom para ler. Então aqui você tem o nome de Davi. Então tá, o Dalet, que é esse triângulo, ou delta, do nome de Davi, forma aqui o que nós chamamos da estrela de Davi. Ah, então quer dizer que o nome de Davi deu origem a essa estrela? Sim e não também. Porque como nós vamos ver, tem um significado muito mais profundo, é o hexagrama. E você percebe aqui também, olha só onde se aparece o hexagrama. Para muitas pessoas não conhecem. Aí o Thiagão chegou aqui agora de novo. Eu tô só no começo, Thiagão. Só reprisando aqui, ó, nós estamos no nome de Davi. Mas é isso aí. Para quem não conhece, esse aqui é a Cabala. A Cabala. Marilza, você que já está há um tempinho aí em estudos, você já ouviu falar sobre a Cabala ou ainda não? Aqui, essa é uma outra figura da Cabala para vocês verem. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. O que é a Cabala? O que é a Cabala é a assinatura de Deus. A Cabala é a árvore da vida, como ela é chamada. Aqui tendo a sua divisão, dualidade. Mas nós vamos ver que o significado aqui é muito mais profundo do que isso. Aqui nós já percebemos de cara que eu já desenhei aqui para vocês verem como ela está contida. O que está contido aqui? A estrela, o hexagrama, está tudo contido aqui. Aqui dentro nós temos esse hexagrama que é a dualidade, o bem e o mal. Mas espera aí que nós não vamos chegar nessa parte ainda não. Vamos por parte, porque antes de eu chegar aqui nessa parte dessa dualidade, eu quero trazer vocês aqui de volta para o nome de Davi. Por que Davi? Davi ele era da tribo de Judá. Por que da tribo de Judá? Porque da tribo de Judá, sim, a Marisa disse aí que viu um pouquinho, não entendi muito, claro, é um assunto mais delicado e vai ser um pouco mais difícil de passar isso, mas daqui para o final da aula nós vamos fazer uma viagem longa sobre esse processo, em relação também à Cabala. Aqui, Davi, como todos os reis, ele vem aqui da tribo de Judá, que é o nome Yehudá. Eu estou fazendo aqui uma simplificação aqui para todos entenderem. Yehudá, que é o mesmo que Judá, lembra? Leão da tribo de Judá, lembra? Uma frase que é muito dita assim dentro das igrejas, mas com aquela ênfase de autoridade, leão da tribo de Judá, também propondo aquele Jesus que é batalhador, confrontador, mas que confronta simplesmente para privilegiar os queridinhos dele. Isso não é a descrição de Jesus. Então aqui voltando, leão da tribo de Judá, Yehudá.
que temos aqui no Yehudá? Nós vemos aqui 1, 2, 3, 4 letras. Que 4 letras são essas? Essas letras são tetagrama. Tetagrama. Eu vou falando aqui mais devagar para vocês compreenderem que é o tetagrama. O que é o tetagrama? É o nome de Deus, é a assinatura de Deus, é como Deus aparece. Toda vez que está escrito na nossa Bíblia, Senhor, Adonai, no Antigo Testamento, você vê a aparição desse tetagrama. O significado dele é muito mais profundo, mas não vamos falar dele hoje, porque eu estou sendo o mais direto possível. Mas temos aqui o Yod, He, Vav, He. Yod, He, Vav, He. Todas essas letras estão contidas no nome da tribo de Judá. Qual tribo é essa? Da tribo de Davi, da tribo de Jesus. É da onde Jesus veio, da tribo de Judá. Porque todos os reis, sem exceção, devem vir dessa tribo, da tribo de Judá. Consequentemente, o anticristo, que é o Messias dos judeus, que virá, também deve vir dessa tribo, a tribo de Yehudá. E aqui você percebe uma coisa interessantíssima, que olha só essa assinatura aqui, da tribo de Davi, de Judá, que é da onde viria Jesus, que é o filho, chamado filho de Davi. Você tem aqui, justamente aqui no meio, essa assinatura. Você tem o D, o Dalet, do nome Davi, o Dalet, que é o delta, o Dalet, que é o delta. Tá aqui essa assinatura, já como uma assinatura que diz, olha, é essa tribo da onde virá aquele que é o filho de Davi. Então por isso tem essa assinatura, no meio do quê? No meio do tetagrama. Tá aqui o tetagrama e a assinatura está no meio. Da onde vai vir quem? O Deus em carne. Por que tem a assinatura de Deus aqui? Por causa que é ele que vem em carne dessa tribo, tribo de Judá. Esse significado não é muito explorado. As pessoas não gostam de explorar significados dentro de igrejas, templos. O estudo que eu estou passando aqui hoje é trazendo um significado diferente, um entendimento diferente sobre a Páscoa. Então, para chegar onde nós queremos chegar, temos aqui a segunda parte, né, do quadro. E olha só essa parte aqui. Aqui é essa parte que eu queria chegar. Porque aqui já fala da dualidade. Veja aqui a estrela de Davi, o hexagrama. E nós vamos falar dele dentro da Páscoa, dentro da morte, da ressurreição de Jesus. Talvez vocês perguntem, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, tudo isso aqui? Onde é que nós vamos chegar? Calma lá que ainda nós temos muito tempo para falar sobre isso. Até agora, 19 minutos de gravação e eu estou tentando resumir. E só lembrando que todas as dúvidas podem ser mandadas, né? Tem mesmo o Thiagão que está presencialmente aqui. Em relação a dúvidas, estou aqui justamente para isso. Mas enfim, voltando aqui, vocês entenderam essa parte? Dalet, da letra do nome de Davi, que também está no nome de Yehudá, é o mesmo que o quê? Que o delta, que esse triângulo, que essa porta. Então nós temos o significado de porta que é um triângulo, que é um delta, que é o mesmo delta que você tem aqui na estrela de Davi, da dualidade. Dualidade, bem e mal. Então, da onde que eu quero chegar? Vocês lembram de João? Aqui está escrito o texto de João, no capítulo 10, no versículo 9, em que diz que Jesus é a porta. Ou seja, Jesus é essa porta. Sabe o que quer dizer quando o texto está dizendo que ele é essa porta? Que ele é esse Dalet, que ele é esse delta. Vamos pegar a visão aqui, pessoal. Vamos pegar a visão. Vejam só isso. Vejam só essa ilustração, para vocês terem uma ideia. É a porta delta, Dalet. Por que essa assinatura ela está em todos os lugares? Porque só tem um jeito de você sair, por essa porta. E sabe por que você precisa dessa porta? Agora, chegando aqui onde eu quero chegar, nós vemos aqui, bem nitidamente, vocês podem acompanhar, aonde nós estamos presos? No delta. Tempo, espaço, matéria. Tempo, espaço, matéria. Quem puder ir anotando para memorizar, quem puder, mesmo que depois que essa aula fique gravada, você vai poder anotar e mandar sua dúvida. E aqui você tem o delta, tempo, espaço e matéria.
O que você vai encontrar agora dentro desse delta? Porque eu já falei que o delta, Dalet, como você quiser chamar, se quiser chamar de triângulo, você chama. Como eu já falei, nós temos, nossa única saída é essa. Que porta? A porta que é Jesus, a porta que é esse Dalet, delta. E nós estamos presos num delta, tempo, espaço e matéria. Tempo, espaço e matéria. Agora o mais incrível é que dentro de cada um desse delta, você vai encontrar outro delta. O que é matéria? Matéria, nós temos a composição em delta da matéria. Tiago, você sabe qual que é a composição delta da matéria? A composição de delta da matéria? Tempo, espaço, matéria? Não, da matéria, dentro da matéria. Dentro da matéria? De que ela é composta? Não sei. De que a matéria é feita? Do átomos, do... Que o átomo é feito. Átomo, matéria, corpos, elétrons e nêutrons? Prótons, elétrons e nêutrons. Então o que nós temos aqui? Prótons, elétrons e nêutrons dentro da matéria. O desenho ficou muito bonito, mas é isso aí. É o que importa. Então nós temos aqui outro delta. Aí o que é interessante é que dentro do tempo você vai encontrar outro delta. Porque cada um desses três já é delta ou Dalet. Porque aqui a ênfase que nós estamos dando hoje é no Dalet. Apesar de usar a letra delta, que é do grego, delta, nós usamos agora hoje o Dalet. Então dentro do tempo o que você tem? Passado, presente e futuro. Você tem o passado, presente e futuro. Você tem aqui outro delta. Vamos lá. Outro delta. Tá meio feio? Tá, mas é isso aí que importa, gente. O importante é que não é o desenho. Não dê valor ao meu desenho, que eu não sou bom desenhista. Eu já fui um dia. Agora, se fosse o Alejandro aqui hoje, rapaz, o cara não ia fazer só isso aqui não, meu amigo. O cara ia dar uma aula aqui pra nós de como ser desenhista. Mas olha só, dentro do espaço, a gente vai ter mais outro delta. Mas não é possível. Não é possível que dentro de cada um, aonde nós estamos presos, é dentro disso aqui. Tempo, espaço e matéria. E como que dentro de cada um dos três vai ter mais um? É incrível essa divisão. Porque aqui eu já falei da matéria, prótons, nêutrons, elétrons. Para repetir, quem puder anotar, anote. Tempo, passado, presente, futuro. Mais uma vez. Agora espaço, o que nós temos dentro do espaço? Nós temos a altura, a largura e a profundidade. Altura, largura e profundidade. Então dentro de cada um aqui você tem um delta, um Dalet. Veja aqui. Olha só tanto que isso é interessante. Só porque não é só interessante, porque você só sai, você está aqui nessa prisão, e que você vai encontrar que dentro de cada um desses aqui ainda tem mais. Não para aqui. Você entra lá nos prótons. Cada próton é 3 quarks, cada nêutron, cada elétron é 3 quarks. Então cada um, quanto mais você vai entrando, mais você vai vendo essas divisões, mais você vai penetrando isso e você vai entendendo que tudo é delta. O delta é a assinatura que inclusive está em nós. Está em nós vamos chegar lá ainda. Nós temos, o nosso corpo é delta. Como depois eu tenho que passar aqui, que a Cabala também é o nosso corpo, é o formato do nosso corpo, está aqui, está na Cabala. Inclusive também está no templo de Salomão e também no tabernáculo. Se você pega a foto do templo, quem quiser olhar, o templo de Salomão é esse formato aqui. Esse formato aqui, que eu também deixei ali na parede. Então olha só, o entendimento aqui é muito maior, porque nós estamos aqui nessa prisão e só tem uma saída. E aí que nós chegamos aqui, porque não tem como você sair por outra saída, entendeu? Para todos os religiosos que vivem no fanatismo aprisionante, achando que você pode sair por conta própria, pelo seu próprio mérito, não conseguimos. Porque ele é essa porta, a gente precisa passar por ele, a gente precisa ter esse salto, esse levanta e anda. A gente tem que pegar isso, porque ele nos disse, olha, levanta e anda, vai, prossiga. Então a gente tem que ter essa atitude de querer o quê? Passar pela porta. A porta
A porta não é um caixote, assim, não é um retângulo. Não é um retângulo. A porta é delta. Essa é a saída. Você está preso dentro de vários deltas e só tem como você sair por esse Dalet. Agora entenda aqui, da onde que nós estamos presos? É só isso aqui? Não. Ainda tem a dualidade. Porque nós estamos aqui nessa dualidade, que é bem e mal. Aqui o 777, o 666, que inclusive está na matéria. Você pega o elemento mais essencial, o carbono. Esses dias eu postei aí, escrevi um textinho, mandei até no grupo. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Nós temos essa composição do carbono, que é o elemento mais essencial que nós temos para viver. Porque todo ser vivo precisa de carbono. Para ter vida tem que ter carbono. E onde não tem carbono, não tem vida. Tem até uma música com essa... Sim, ainda tem as músicas ainda. Inclusive eu acho que alguém tinha mandado ela esses dias. Do Matuê, nós cantamos ela aqui. Ah não, tem a Qual parte? 777-666. Ah, sim, é boa, bem lembrado. Eu até tinha prestado muita atenção nisso. Porque é justamente isso aqui. Essa dualidade entre o bem e o mal. É justamente a referência está aqui. Agora o carbono, ele é 666. Entendeu? Para a mente materialista, como eu escrevi lá, para a pessoa que é materialista, a pessoa é materialista, ela ama essa matéria. Então você vai falar para uma pessoa dessa, cara, você já ama o 666. Vai falar para o religioso. Aqueles caras que vê 666 em tudo quanto é lugar. Aí vê o 66 e já acha que é do demônio. Não, isso aqui não é do demônio, isso aqui é a assinatura de Deus, meu irmão. É a assinatura de Deus. Só porque aí tem um porém aí. Nós não fomos criados para sermos amarrados, presos, materialistas. Nós não somos chamados para ser o que? Materialista. Você não é chamado para ser o que? O delta para baixo. Você foi chamado para ser o que? Delta para cima. É para isso que você foi chamado. Então, nós não fomos chamados para esse delta negativo, inverso, invertido. Mas nós somos chamados também para quê? Para equilíbrio. Depois nós temos que falar um pouco disso. Aonde nós podemos ou não usar a nossa malícia. Porque você também não pode sofrer de bondadismo, né? O cara que sofre de bondadismo tá danado da vida. O que o cara vai fazer? Os outros vão pisar em cima dele e só. Então assim, velho, o que acontece aqui? Nós temos que achar esse equilíbrio. O equilíbrio tá aqui, ó, tá aqui. Você quer entender? Tem que ter equilíbrio. Não dá para viver sem equilíbrio. Agora, o problema é aonde que nós vamos usar a nossa malícia, com quem nós vamos usar a nossa malícia e como nós estamos usando. Porque dependendo de onde a pessoa usa a malícia dela, ou isso pode ser terrível. Aí você vai ver o que é pesar a mão. As pessoas falam em pesar a mão, Deus vai pesar a mão. Parecendo até que Deus tem uma daquelas balanças, cara. que vai colocar a mão assim, vai pesar a gente. Vocês não entendem nada. Vocês não entendem dessas metáforas. Agora eu terminei aqui a primeira parte. O Marilza deu pra compreender legal aí, em vídeo, pelo Instagram. Porque eu tentei ir aqui o mais rápido possível, que já foi 30 minutos aqui. Fora o período que eu fiquei enrolando aqui até começar. Mas é isso aí. Você tá ao vivo no Instagram? Tô ao vivo aqui, mas é na outra conta. Porque isso aqui vai ficar salvo pra mim baixar. E aí, eu vou ver aonde que eu vou disponibilizar pra vocês, que eu tô querendo colocar no YouTube esse aqui. Mas vai ficar bem legal. Hã? Que conta que você tá no Instagram? Eu vou te mandar aqui. Então, certinho? Então vamos começar aqui. Vamos para a segunda parte. Vamos para outra parte aqui. Que agora eu tenho que... O negócio que vai ficar mais diferenciado. Vamos entrar agora na onde? Na morte e na ressurreição de Jesus. Olha, eu trouxe aqui, deixando aqui para vocês qual que é os textos que falam acerca disso, da morte e da ressurreição. Tanto em todos os 4 evangelhos, que é Mateus capítulo 27
e capítulo 28 fala da morte, né, desde a condenação até a ressurreição. Mateus 27, Mateus 28. Agora Marcos capítulo 15 e capítulo 16. Lucas capítulo 23 e capítulo 24. João capítulo 19 e capítulo 20. Deu para anotar bem aí? Então, beleza. Vamos prosseguir. Então, onde começa essa condenação? Para começar, nós vemos ali aquela negação de Pedro. Cara, aquela negação de Pedro. O galo cantou. Após o galo cantar, e quantas vezes Pedro negou Jesus? Delta vezes. 3 vezes de negação, mais delta. Até aí, nós estamos enchendo aqui de delta, mas é só o começo. Gente, quem puder, faz desenho, faz aqui um Dalet. Isso aqui eu uso até para meu estudo de direito, sabe por quê? Você desenha aqui um triângulo, vai lá falar, vamos falar tipo, esses dias eu desenhei o delta lá, isegoria, isocracia e isonomia. Pronto, desenhei, decorei, peguei. Isso aqui é didática, gente. Quem desenha aprende, didática. Vão aprendendo aí, autodidática. E como esse número, o 3, o delta, o Dalet, aparece em tudo quanto é lugar, aonde você coloca, fica mais fácil de você memorizar. Isso é ter didática. Então, aí, até aqui, tudo bem. Pedro negou 3 vezes. Sem falar, né, qual que eram os discípulos mais próximos de Jesus, eram deltas também. Mas assim vai. E agora, você vê, vamos fazer aqui uma leitura. Você vê aqui que ele é o rei dos judeus e ele é entregue à morte após ser julgado, né, no Sinédrio. Eles levam até Pilatos. E Pilatos ali vai deixar aquela opção, aquela dualidade para eles escolherem, né, entre Jesus e Barrabás. Apesar de ele chegar ao conhecimento, né, que foram os próprios líderes religiosos que convenceram ali a multidão, mais uma vez aqueles líderes religiosos foram e convenceram a multidão, foram fazendo a cabeça das pessoas, dizendo, olha, vá no Barrabás, o Barrabás que deve ser solto. Aqui nós temos Jesus perante Pilatos, isso eu já estou aqui em Mateus, no capítulo 27. Aí tem as acusações, Jesus ele fica aqui calado, em silêncio, não responde, não retruca, não é o momento certo de falar, então fique calado quando não é o momento certo. Esse é ensinamento, você tem que ter discernimento, saber a hora de falar e a hora de falar. No momento certo, Jesus falou. Ele chegou, Pilatos chegou para Jesus, olha, você é o rei dos judeus? Jesus, olha, você que está dizendo. Não sou eu que estou dizendo isso, é você que está dizendo, eu nunca falei. E aí, já pensou? Olha só como Jesus é, assim Jesus é. Tem que saber o momento de falar. E aí tinha a festa, né? Aqui eu quero chegar nessa questão porque as pessoas pensam que Jesus morreu numa sexta, numa véspera, ali na véspera da Páscoa, e que Jesus foi crucificado na sexta, né? Aí ficou sábado até o domingo. Mas eu vou mostrar para vocês como ele não morreu na sexta. Esse negócio de a paixão, a sexta da paixão, isso é tão ilusão nesse texto, porque houve aí um erro, e é onde eu vou chegar nessa contagem, mas, gente, eu quero dizer para vocês, eu deixei o texto aí, vocês vão meditar, comparar, e vão tirar suas conclusões. Aqui eu estou dando para vocês esse entendimento, jogando essa luz. E é uma luz que eu estou jogando de uma maneira bem resumida, porque eu estou sendo bem resumido aqui em tudo isso. Olha só até onde eu estou resumindo. E aí Jesus ele é entregue após toda essa questão, inclusive eles falam, olha, o sangue dele cai sobre nós, né? Pilatos lava a mão, para você ver que um pagão com Pilatos, um líder romano, defendeu Jesus, o pecador, o cara pagão, o cara que os judeus odiavam, porque Roma dominava.
Inclusive eles queriam que Jesus fosse lá e fizesse o quê? Tirasse os judeus da mão de Roma, só porque Jesus não era esse líder político-militar. Esse líder político-militar vai vir com o anticristo, mas Jesus não. Porque olha só, Jesus é esse aqui, ó. Jesus é 77, anticristo é 666. Então vamos ter esse discernimento. E o que as pessoas queriam, elas vão ter o Messias que elas desejavam ter. E aqui ele é entregue. Você veja como aqui eles escarnecem, já no versículo 27, até o versículo 31. E agora vamos chegar até um momento que ele é levado. E ele leva ali aquele patíbulo. Para quem não sabe o que é o patíbulo. O patíbulo é aquela tora de madeira que ele carregava com os braços esticados, carregando aquela tora. Aquela tora era cerca de 50 quilos. Tudo bem, Jesus era um cara, como eu já falei, ele era um pedreiro. Ele era um pedreiro. Para quem não sabia, porque até isso foi europeizado, transformaram ele no carpinteiro, mas Jesus não era carpinteiro, Jesus era pedreiro. Esse cristianismo europeizado, que fez de Jesus um carpinteiro, mas ele não é, porque a palavra ali é tecton, do grego tecton, que é o mesmo do que? Arquitecton. Arquitecton que deu origem à palavra arquiteto. E também pela cultura, como eu já falei, a cultura de Nazaré, a maioria lá ou era pedreiro, isso era a maioria dos trabalhadores. E qual que é a segunda maior profissão lá? Era de agricultor. Então o que mais tinha em Nazaré? Primeiro pedreiro, segundo agricultor. O que você acha que Jesus era? Ele era pedreiro, porque está escrita a palavra tecton. Tecton. E aí pensa, eu faço uma pergunta agora para vocês. Depois disso tudo aqui, depois desse símbolo, depois de falar que Jesus era um pedreiro, lá de Nazaré, eu pergunto a vocês, Jesus era maçom? Porque é o seguinte, a palavra maçonaria, a palavra maçom, significa pedreiro. Quem deu origem à maçonaria foram esses construtores. Inclusive, por que a assinatura deles está em muitas construções? Inclusive lá na Casa Branca, lá no Capitólio dos Estados Unidos, muitas construções da maçonaria têm a assinatura deles. Eles têm técnicas de arquitetura há séculos e séculos. E conhecimentos, inclusive conhecimentos em relação a isso tudo, que nós viemos explanando aqui, tanto que vejam como eles usam muito a Bíblia como base de seus fundamentos. Para quem achava, a Bíblia para mim é sagrada, mas não é sagrado só para você, é sagrado para milhões de pessoas, bilhões. Vocês têm que entender que a maçonaria, ela pegou de base isso aqui. O maior livro de inspiração da maçonaria é a própria Bíblia, gente. Então vamos acordar, porque eles detêm conhecimento, só porque conhecimento é bom para você manipular. É bom para isso. Inclusive essa questão de saberem que Jesus é pedreiro, maçom sabe. Eu não vou dizer que é todos, como já falei em vídeo aqui de geometria sagrada, não é todo maçom que vai saber, não é todo maçom que vai ser alto grau. Inclusive, existe 33 graus para você formar na maçonaria. São exatamente 33 graus. Você entra lá no primeiro grau, você é um iniciado, e depois você vai subindo de grau em grau até você chegar no grau 33. Mas o que é o 33? Eu vou falar já. Agora sim. Eu vou entrar aqui no tema. O que é o 33? Que tem na maçonaria, que tem na nossa coluna, são 33 vértebras. E foi a idade que Jesus faleceu, com 33 anos, que é outro número cabalístico. Para quem não entende, né? Eu só estou falando desses números cabalísticos. Agora veja bem, eles sabem que Jesus era pedreiro. Esse texto essa informação, é informação base também lá. Entendeu?
Porque eles são a ordem, é uma ordem de origem de quê? De pedreiros, construtores, certo? Hoje já não é mais assim. Mas essa base, essa essência é a mesma. Inclusive, qual que é o símbolo da maçonaria? Aquele compasso. Para vocês terem aí uma breve ideia. Agora, a questão de símbolo, tudo bem que eles usem, porque esotéricos usam também símbolos. Eu estou dizendo aqui para vocês que em todo lugar tem esses símbolos. Esse aqui é uma merkaba que eu desenhei. Não está bem desenhada, mas é uma merkaba. E também tem aqui a cabala e a estrela de Davi, além de outros símbolos que eu tenho aqui. Como eu tenho ali na minha cômoda, na porta do meu quarto. Mas aonde que vem esses símbolos? Foram da maçonaria, do esoterismo? Foi dos herméticos? Dos Rosa Cruz? Não, isso aqui é conhecimento. Isso aqui é conhecimento que não pertence a eles. Isso aqui é o que é. É a assinatura que está em todos os lugares. Não foram eles que criaram. Não foi maçonaria, não foi satanismo, não foi nada. Isso aqui é obra de Deus. Isso aqui é a assinatura dele. É a marca dele. Assim como a geometria sagrada, qual eu gravei um vídeo esses dias, é a marca dele, a assinatura dele. Então vamos lá, para a gente não perder muito tempo, porque eu quero chegar nesse 33. A gente vai aprofundar tanto nesse 33 agora. Porque é o seguinte... Eu vou aprofundar tanto nesse 33, porque até agora eu já falei da nossa coluna, que tem 33. Falei aqui desse 33 da idade de Jesus, que é o 33 que tem lá na maçonaria, que é o 33 que para os herméticos, né, já são 99 graus, que é o mesmo significado de 33, que o 3, o 6 e o 9 tem esse significado, e veja que esse significado é tão profundo que foi confirmado por homens que tiveram uma consciência iluminada, como Nikola Tesla, o cara da ciência, que disse assim: olha, o 3, o 6 e o 9 vocês encontram em todo o universo. Tipo assim, a base da compreensão do universo é o 3, o 6 e o 9. Isso quem disse não está aqui na Bíblia, não está em livro nenhum. Foi Nikola Tesla. Será que ele conhecia? Eu te perguntei, ele conhecia? Não conhecia. Mas ele chegou a essa luz. Assim como muitos não chegaram a conhecer certas informações, certos detalhes, mas eles chegaram a uma luz. Porque eles tiveram um certo entendimento. Agora olha só. Jesus não morreu na sexta. Como era dividido o dia judaico? O dia judaico era dividido aqui em dois. Marius, o som tá alto? Responde aí pra mim, por favor. Se tiver, eu dou uma baixada aqui. Mas olha só. Como eu ia falando, dessa sexta-feira, como era dividido os dias para os judeus? Os dias eram divididos em dois. Era dividido em dois, dualidade. O período da noite e o período do dia. Quando é que começava o período do dia? Das 6 da manhã às 6 da tarde. Aí às 6 da tarde já começava o outro dia, que já entrava à noite. Ou seja, quando dá sábado à tarde, 6 horas da tarde, para o judeu já começa o domingo. O domingo deles começa à tarde. Tanto que quem é adventista, quem guarda o sábado, quem é judeu, o sábado deles começa sexta-feira, 6 horas da tarde. Começa o sábado. Aí começa o período sagrado. Sábado, 6 horas da tarde, não tem mercado de judeu, de adventista que fica aberto. A partir desse horário fechou. Porque também, ó, dualidade. E o dia é dividido em quantos? 12 horas cada período. Que é período de 24 horas. Ou seja, só num dia você tem 6 hexagramas. Você tem um hexagrama dentro de outro hexagrama, só dentro de um dia. Em 3 dias você já tem um número cabalístico, que é o número o quê? 72. 3 dias, delta dias.
um delta ou um dalet forma 72 horas. Isso eu estou falando de dias. Agora, dentro de um dia, você tem, cada hora você tem um hexagrama de dezenas. Ou seja, a cada uma hora tem o que? 60 minutos. Mais outros 6. Agora, se você pegar cada hora tem 6, no final dá o que de novo? 72. Um dia tem 72 dezenas. Até aqui é só assinatura de Deus. Só assinatura de Deus. Um dia tem 72 dezenas. Cada hora tem um hexagrama. E assim vai. Mas olha só. Era assim a divisão dos dias para os judeus. 12 horas do dia, 12 horas da noite. Agora lá diz que ele morreu à véspera. Não diz que ele morreu um dia antes da Páscoa. Mas diz que ele morreu na véspera. E agora, na véspera, nós percebemos que esse dia começa na quarta. Por quê? Na quarta Jesus é crucificado. Na quarta, em referência ao quarto dia. Aí depois nós vamos entrar mais nessa parte de Oséias 6:2. Mas na quarta-feira foi que ele foi crucificado. Porque à noite, às 6 horas da tarde, eles tiraram o corpo dele para enterrar. Aí entra que o José de Arimateia, aí caindo a tarde, já no 57. Então assim, quando foi quarta-feira, ele foi crucificado. Que hora? 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. Guarda esse horário. Vão anotando porque aqui é muita informação para engolir de uma vez. Quem for pegar isso aqui depois, vai ter muita informação para engolir de uma vez. Mas olha só, da quarta, das 6 horas da tarde, que começa quinta-feira, até do outro dia, 6 horas da tarde, quinta-feira, 6 horas da tarde, já temos o que? Vou apagar aqui para vocês verem. Olha só, aqui das 18 às 18, das 18 às 18, das 18 às 18, que é o que? 3 dias. 3 dias. 18. Olha só, quarta para quinta, quinta, aqui até sexta, perdão, aqui inicia quinta, quinta, porque quarta às 18 inicia quinta, aí aqui na quinta inicia sexta, na quinta vai para sexta vai para sábado. Sabe que horário que Jesus ressuscitou? Às 18 horas do sábado. Sabe por que ele ressuscitou esse horário? Completando os 3 dias. Olha, 3 dias. Foi o período que ele ficou morto. Mais uma vez, só para vocês terem ideia, até o dia que Jesus ficou morto, é delta, é 3, até o dia. Mas esse é conhecimento que as pessoas não transmitem, muito menos a religião, porque a religião não entra nesses assuntos, porque ela oferece o básico, ela oferece aquilo que as pessoas querem. A pessoa quer dinheiro, a religião vai oferecer ensino para uma pessoa que quer dinheiro? E alguém quer isso? Agora olha só, 3 dias, começa o domingo, Jesus ressuscita. Às 18 horas, às 6 horas, no início do domingo. Então veja bem, aí você me fala, 3 dias? Me diz aí, Tiago, 3 dias que Jesus ficou morto exatamente? Não exatamente. Não exatamente, né? Boa.
Marilza, o que a senhora acha? Quanto tempo Jesus ficou morto? O Thiago disse que não é exatamente 3 dias. Já chegou alguma coisa. Ele ficou 3 dias exatamente ou não? Olha onde nós vamos chegar. Não foram exatos, né? Mas olha só. Aí que vem a luz. Eu acabei de falar do 33 que apareceu. O horário que a Bíblia marca da morte de Jesus. Não, olha só isso aqui. Eu não vou entrar nesse aqui primeiro não, porque primeiro vem para isso aqui. Você vai pegar a sua Bíblia. Aqui no versículo 45. Versículo 45 de Mateus 27. Pega aí sua Bíblia, Mateus capítulo 27, versículo 45. O que tem aqui? Desde a 6ª hora, a hora 9ª, houve trevas sobre a terra. Ou seja, Jesus ficou 3 horas crucificado. Das 9 horas até meio-dia. Até meio-dia ele ficou crucificado. Meio-dia, 3 horas. Aí quando foi meio-dia aqui diz que escureceu. Sabe o que aqui está dizendo? Olha só. Foram 3 horas de dia, 3 horas de 777 e 3 horas de 666. 3 horas que a terra ficou escura. Só na morte de Jesus você já tem aqui outra vez a dualidade. Não, olha só que incrível isso aqui. Olha só. E aí? Será que ele é satanista? Olha o símbolo dele aí, Satã. Jesus é Satã. Jesus morreu de dia, luz. E passou 3 horas nas trevas. 3 horas no dia, 3 horas nas trevas. A dualidade, o bem e o mal. Toda a questão humana é aqui, ó. É na dualidade. Dualidade, bem e mal. Não tem como você entender a vida sem entender o bem e o mal. Não tem como entender a vida sem entender o bem e o mal. A assinatura está aí. Mas sabe por quê? Se você ensina uma pessoa só o bem, a pessoa se dana. Essa pessoa não consegue viver sem conhecer a malícia. Não consegue. Para a gente entender a dualidade, a gente tem que entender de equilíbrio. Então na morte de Jesus tem o hexagrama. Na morte de Jesus tem o hexagrama, mas não para por aí. Aí que vem 3 horas. 3 horas na luz, 3 horas nas trevas. Ou seja, de meio-dia que eu acabei de falar, até as 3 horas da tarde foi escuridão. Aí Jesus morre. Ele morre 3 horas da tarde. Que horas que eu falei que levaram o corpo dele para ser sepultado? Eu falei que o corpo de Jesus foi levado 3 horas. Escuta bem, 3 horas da tarde ele morreu, mas 6 horas da tarde que ele foi levado. Então aqui nós chegamos ao entendimento. Vejam bem, meus queridos. Olha isso aqui. A profundidade que é isso aqui. Não são 3 dias. São 3,3. Vocês estão vendo isso aqui? Não foram 3 dias exatos. Foi 3,3.
foi 3 dias e 3 horas exatos. Porque ele morreu 3 horas da tarde. Se ele morreu 3 horas da tarde, ele foi levado 6 horas da tarde. Então a contagem da morte não começa às 18, não é na hora que ele foi levado. Porque foi a hora que o corpo foi levado. Porque a morte foi 3 horas da tarde. Vocês estão entendendo que isso aqui... Eu podia estar fazendo um ritual aqui com vocês de Páscoa, um ritual místico de Páscoa, mas eu estou ensinando para vocês uma coisa mais profunda. Para quem for assistir agora, depois, eu pensei nisso de última hora, eu pensei nisso hoje. Mas sabe para que é isso aqui? É para quem ainda não entendeu, começar agora a entender. A assinatura dele está em todo lugar. Agora você vai ver que não para aqui. E sabe por que não para? Porque olha na sua Bíblia. Na hora que ele morreu, teve 3 sinais. Então, na hora que ele morreu, teve outro Dalet sinais. Dalet sinais. Qual é o primeiro sinal? Primeiro sinal, o véu do santuário se rasgou. Não, eu vou ler aqui com você. Entregou o seu espírito. Versículo 21. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes. 2 partes, dualidade. O véu se rasgou de cima para baixo. Do Keter, da Cabalá, do Keter, a Cabalá, a coroa, até o Malhut, reino, se rasgou. Nessa dualidade, o véu do templo se rasgou. Qual foi o primeiro véu que o homem teve rasgado? Aí que vem a questão. Porque o primeiro véu que Deus rasgou do homem, ô Tiago, foi o véu da nossa mente. A nossa mente, ela se tornou dicotômica. A nossa mente é dual. Tudo é dual, bem e mal. Até nossa mente se tornou dual. O primeiro véu que Deus rasgou foi esse véu da consciência. Através do quê? Do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o nosso cérebro foi rasgado. E aqui o véu do templo também foi rasgado. Simbolizando o que? Que o véu já rasgou. A lei morreu. A lei se findou. O véu se rasgou. Agora eu posso ter conexão direta com ele. Eu não preciso mais de um intermediário entre mim e Deus. Eu posso me achegar a ele. Agora esse véu está rasgado. O pecador pode ter acesso ao Santo dos Santos porque o véu se rasgou. O véu se rasgou em 2. Aqui, ó. Olha, imagina o véu se rasgando. Imagina. Outro Dalet, outro Dalet, outro Delta. Outro Delta, que é o véu se rasgando. De cima a baixo. Que é o mesmo dessa porta. Aí está essa porta. Não tem como sair sem ele. Você quer o significado da Páscoa, passagem? Você quer passagem? É isso, passar por essa porta. Eu vi aqui que a live está acabando, o tempo da live. E eu vou ter que encerrar e voltar na outra live. Então é isso aí, pessoal. Eu vou começar outra live agora, nesse mesmo link. Essa aqui vai ficar salva. E vamos agora para a segunda parte. Já eu mando o link lá, Marilza.